Olá, bom dia. A educação é com certeza um dos pilares do desenvolvimento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nós não estamos muito bem na fita. Por conta disso, qualquer programa que venha para melhorar a qualidade dessa educação é sempre muito bem-vindo. Se é de jovens e adultos, melhor ainda. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quem veio conversar comigo para a gente falar mais um pouco a respeito desses programas que incentivam essa evolução educacional foi a Janaína Ali, que é coordenadora do Instituto Equatorial. Bom dia. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês hoje, né? Você está falando dos desafios que nós temos no Brasil e a educação ainda é, infelizmente, hoje um desafio que a gente tem, né? O Instituto Equatorial, ele nasce com esse propósito que tu fortaleceste, que é melhorar os índices de educação, né? Os índices de empregabilidade, os índices de desenvolvimento humano, de oportunidades para que as pessoas jovens e adultos tenham nos estados onde a gente atua. Então, o Instituto Equatorial, ele atua, né, literalmente do Iapoque ao Chuí, a gente está de Macapá até o Rio Grande do Sul. E quando a gente fala de oportunidades de educação, junto com a Fundação Roberto Marinho, a gente está tendo essa oportunidade de olhar para esse jovem, para esse adulto, né, acima de 15 anos, que não conseguiu concluir o ensino médio ou o ensino fundamental. Eu acho isso, assim, de uma oportunidade muito legal, porque o ensino na fase adulta é mais complicado, né? As crianças, até os bebês, já têm uma facilidade natural de entrar na escola. Mas quando você para você retomar, é bem difícil. E isso é o que mais existe, né? Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar o fluxo da educação, porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, e acabam deixando essa qualificação para trás. Pois é, essa questão da qualificação educacional já na idade adulta é um processo bem complicado, porque vamos dizer que crianças, adolescentes, esse pessoal tem uma facilidade maior de entrar no ensino fundamental, vai direitinho. Mas quando você precisa de alguma forma abandonar essa escola para entrar no mercado de trabalho sem qualidade, é complicado e é complicado depois retomar. Como é que é para vocês esse processo de retomada da educação já numa fase que é jovens e adultos, já numa fase adulta? As pesquisas dizem, né, a Fundação Roberto Marinho, que é a nossa parceira, né, para a execução desse projeto online, gratuito, traz algumas pesquisas que dizem que principalmente mulheres, né? Então, cerca de quase 90% das mulheres abandonam o ensino fundamental, ou por uma gravidez precoce, ou por uma necessidade de trabalho, ou por ajudar em casa. Então, geralmente as pessoas que abandonam e as mulheres que abandonam, elas têm uma necessidade de ingressar no mercado de trabalho e não têm essa oportunidade de encerrar os seus estudos, né, na idade série, que seria esse ciclo que você está falando de desenvolvimento natural da nossa vida, né? Então, os desafios, eles são maiores. A gente tem uma vantagem, embora a gente tenha ainda algumas dificuldades, mas por ser um curso online, todo aluno que ingressar, e as inscrições ainda estão abertas, as aulas começam dia 31 agora de março, eu perdi uma aula, eu posso depois recuperar essa aula. Eu não entendi do conteúdo da professora de hoje, eu tenho um professor, eu tenho um tutor que está disponível para sanar as minhas dúvidas. Então, as dificuldades de ensino, seja na idade séria, né, que a gente conclui, mas, né, essas dificuldades que eu tenho de estar no mercado de trabalho, de estar que eu sou mãe, que eu tenho que atender as minhas necessidades também. Então, por ser um curso online e gratuito, eu posso me adaptar também ao meu horário de estudo, né, e não perder essa oportunidade de concluir o ensino fundamental ou o ensino médio ou os dois juntos, né? E esse dado que você deu, tipo, são as mulheres que passam mais por essa situação, dá para se refletir no público que vocês têm? São mesmo a maioria do público são mulheres, as mulheres que procuram e fomentam, né, essa melhoria educacional, vislumbrando também essa oportunidade de melhoria de renda. Então, a gente tem depoimentos de mulheres que concluíram o ensino fundamental, concluíram o ensino médio, fizeram a prova do MEC e depois ingressaram numa universidade. Aí a gente está falando de vislumbrar futuro. E quando a gente vislumbra futuro, não tem idade, né? Todas as idades são importantes e a educação, ela abre a nossa mente, ela abre o nosso entendimento, ela nos apoia para ter uma leitura de mundo e uma interpretação daquilo que a gente lê, né? A gente está aqui falando de um café gostoso e falando de televisão. Será que tudo aquilo que eu estou lendo, né, naquela notícia ou que eu ouço nas ruas, será que é verdade? Então, a educação não é apenas um letramento, né? Ela abre o nosso entendimento e a nossa mente. É isso que é mais interessante, né? Você não está ensinando a ler e escrever, nem aprender a geografia ou qualquer coisa. Você está abrindo um mundo de oportunidades. E a pessoa faz com aquela oportunidade o que ela quiser, né? Ela pode ficar no ensino médio e se qualificar de outras formas, com cursos profissionalizantes. Pode ser assim também, né? Pode ser, né? A gente, quando a gente está aqui falando do nosso instituto, então, uma das portas
de entrada, né, para ser beneficiário, né, se você ainda não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio, tem acima de 15 anos para o ensino fundamental e acima de 18 anos, e com êxito, né, realizando essa prova que esse ano, se eu não me engano, vai ser em agosto, pelo Ministério da Educação, eu sou uma mulher empreendedora, eu sou uma cabeleireira, eu sou uma mecânica. Nós também temos outros cursos que, à medida que a gente vai abrindo essas oportunidades, né, de fortalecimento, por exemplo, do empreendedorismo feminino. Então, a gente também tem outras jornadas dentro do Instituto. Não é que esteja na... Não, está na moda agora, mas isso sempre existiu, né? Mulher sempre se virou de todas as formas para conseguir um pouco de renda para levar para casa, Qual né? foi a mãe que nunca fez um bolo para vender, para ajudar na renda familiar? Chocolatinho, na hora de fazer uma rifa lá na escola, né? Mas só que nesse tempo não se chamava empreendedorismo, não? Era necessidade mesmo, né? Ainda é, né? Mesmo, ainda é uma necessidade. Quando a gente fala de empreender e esse desafio que a gente tem de olhar para a nossa gestão financeira, né? Que às vezes a gente tem, e você, não sei, vamos confessar isso, né? Olhar para o nosso orçamento, quanto é que dá para a gente gastar. Então, no processo de educação, que a gente está com essa oportunidade aberta, né? De se inscrever para que você conclua o ensino fundamental ou o ensino médio, a gente também tem aqui, em São Luís, um projeto chamado Prospera, fica lá no bairro da Liberdade, onde a gente está fomentando empreendedores e empreendedoras para que possam ter essa jornada de qualificação também profissional e empreender. Como é que eu vendo o meu negócio? Como é que eu faço o lobby do meu negócio? Como é que eu uso as redes sociais para isso? Como é que eu precifico também? Então, quando a gente está falando de acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio e as habilidades que eu tenho de matemática, português, ciências naturais e as tecnologias, elas também embasam para que a gente continue trilhando uma jornada de crescimento e que se desenvolver ele é todo dia, né? Pois é, porque na medida em que você dá essa base, aí a gente acha que sabe percorrer o resto, principalmente se tiver alguém do lado, né, nesse processo de crescimento. Mas e para a universidade? Você já tem a experiência de alunos que foram também? A gente tem alunos, né? Tem a Fundação Roberto Marinho atua há 40 anos, né? Então tem experiências fantásticas de depoimentos dizendo que esse impulsionamento, né? Esse reconhecimento que, independente da idade que eu estou hoje, eu consigo abrir o meu entendimento para que eu consiga alcançar outras oportunidades e entendendo que eu sou capaz. Primeiro, a gente está acreditando nessa autoestima. Como é importante, né? Você que é mulher, você que é jovem, você que é homem, você que é vovó, você que é vovô, ainda há tempo da gente. Então, parece que a gente está perdendo tempo. E não. Hoje, com as tecnologias e a oportunidade da gente fazer um curso online, né? Para concluir, ter uma certificação, essa é uma grande diferença, porque o SEJA, ele prepara para a certificação nacional, né? E você tem um certificado que ele é habilitado pelo Ministério da Educação. Tem que tomar muito cuidado com alguns cursos que ficam se falando pela universidade, que são gratuitos, mas que não tem uma certificação do MEC. Aí eu passo num concurso público, você pode passar numa universidade e você não tem essa certificação e a comprovação. Ah, entendi. Pois é, então nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho mesmo, é o tempo de tomar aquela água, aquele cafezinho do intervalo e a gente volta já já. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre a educação na fase adulta, na fase jovem, qualquer fase da vida e dos benefícios que isso traz para a pessoa. E eu estou conversando aqui com a Janaína Ali, que é coordenadora do Instituto Equatorial, e sobre o trabalho que vocês desenvolvem. Você falou de idade. Eu vi essa semana, acho que foi essa semana, uma matéria sobre uma senhorinha de 91 anos que entrou na faculdade, será? Alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, gente, você pensar com 91 anos, antes não existia nem pessoas com 91 anos, né? A expectativa de vida foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Então, hoje, essa qualificação educacional, ela não tem fase não, né? Quer dizer, a gente está falando de jovens e adultos, e esse adulto pode ser de qualquer idade? Pode ser de qualquer idade, e que depoimento fantástico, né? Gente, então, eu fiquei impressionada. Ela era que motivação pra gente, para todos nós. Né? A gente se acha às vezes, então eu tô cansada, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Sempre é tempo de fazer alguma coisa, né? Sempre é tempo, né? O maior inimigo é a nossa mente, né? Então, o quanto que a gente consegue acreditar, e a gente ainda tem no Brasil um desafio imenso que a gente tem de processo educacional, né? Então, quando a gente abre essa oportunidade
oportunidade junto com a Fundação Roberto Marinho para que você estude, para que você se qualifique, não tem idade. Não é para mim, é para você, né? Então, se você não teve uma oportunidade, porque teve que ingressar no mercado de trabalho, porque teve que ajudar em casa, seja qual for a dificuldade que tenha, essa modalidade que ela é online, ela é gratuita. E se eu tiver dúvidas, eu estou aqui avançando, estou aprendendo português agora, matemática, ciências naturais e outras competências. Opa, pintou uma dúvida, Elda. Aciona o professor, né? Então, é fácil de acionar, tem um grupo para isso, né? Você pode, as aulas têm momentos de tutoria e monitoria também que são marcadas com os alunos. Então, é esse apoio que você tem também com o tutor que está acompanhando. Você está falando dessas oportunidades. Eu estou lembrando de uma experiência própria minha, da minha mãe, né, que me teve muito cedo, e quando ela tinha 40 e poucos anos, que hoje é a minha idade, falou assim, eu quero voltar a estudar. Estou pensando em fazer universidade. E aí, como é que é isso, né? Então, você também que está aí na casa, olhando para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, você pode também falar que as vagas estão abertas, né, do Instituto Equatorial, lá no nosso Instagram, @Instituto Equatorial. Fomenta a comunidade, fomenta aonde você está aí, anunciando que é importante sempre a tempo, porque quando a gente fala de processo de educação, processo de desenvolvimento, a gente entende que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente nos qualifica, a gente se aperfeiçoa, oportunidades vêm para que a gente consiga ingressar. Porque se eu não tenho oportunidade, como é que eu vou concorrer? Pois é, e essa oportunidade, às vezes ela está na nossa, bem popular, está na nossa cara e a gente não percebe, né? Aí veja só, se eu tenho um filho, eu parei tudo, fui criar meu filho, fui trabalhar, fui fazer isso, já criei todo mundo. E agora? Eu não quero me aposentar, eu falo aposentar, aquele aposentar de parar de fazer as coisas. Eu não quero ficar em casa. Então, mas às vezes a pessoa não sabe nem ler. Mas sempre tem alguém que está do lado pode dizer, não, a senhora pode recomeçar, né? Só precisa de alguém, às vezes, que dê um empurrão, né, Janaína? Se tiver esse alguém, seja um filho, seja um vizinho, o marido, qualquer pessoa, gente, que dê um empurrão. Eu estou falando da mulher, assim, especificamente, mas eu estou falando isso para qualquer pessoa. Se tiver alguém do lado que dê um empurrão, ela fica melhor ainda. Melhor, e aí você fomenta isso, né, na sua família, na sua comunidade. A gente está falando de pessoas, né, que já estão numa idade mais sênior, mas a gente ainda tem hoje uma camada de jovens que tem vergonha de dizer que não sabe assinar o nome. Que tem vergonha de dizer que tem todo um letramento digital, né? É pior essa fase. E aí, essa fase é mais desafiadora. Então, parece que agora eu não estou me encaixando, né? Então, oportunidades de educação através dessa formação que a gente tem online para conclusão do ensino fundamental, para conclusão do ensino médio, ele é para qualquer pessoa. E quando você fala dessa rede de apoio da família, rede de apoio de amigos, rede de apoio de igreja, né? Aí você está aqui ouvindo a gente agora, e aí, como é que eu faço isso? Então, você não perca essa oportunidade, né, que ela está aberta, para que você consiga, através, né, da conclusão dos seus estudos, trilhar um caminho, trilhar uma jornada, porque a gente sonha sempre. Eu sonho tantas coisas, né, a gente tem tantos os sonhos, e a gente começa a alicerçar esse sonho. O processo de educação, ele é fundamental para que a gente consiga conquistar outras coisas na nossa vida. Eu acho que com o jovem, como você falou, tem a questão, vem a vergonha, a questão da sociabilidade com os pares, né, com a mesma faixa etária. Não imaginou um garoto de 16 anos naquela fase, nem na escola, nem no trabalho, está lá sem fazer nada. Quer dizer, ele não está aprendendo, ele não está produzindo, ele não está fazendo nada. Mas às vezes ele se sente incomodado com isso e com vergonha de recomeçar. Dá para recomeçar em casa até escondidinho, né? Dá para começar em casa, dá para olhar pelo celular, né? Qualquer celular que tenha hoje, né? Você consegue entrar no site, assistir as aulas. Eu não consegui concluir a aula hoje porque eu estou trabalhando, não tem problema, você retoma essa aula depois, né? E a gente precisa de olhar para a nossa vida e pensar se isso aqui é importante, essa oportunidade, eu vou me organizar para isso, assim como a gente organiza a nossa vida no dia a dia. Eu tenho o privilégio de estar contigo aqui hoje, eu sou pedagoga de formação, eu fui alfabetizadora de adultos. Então, quando a gente está aqui conversando, passa na minha memória, né? Eu já tive alunos de 80 anos e eu já tive alunos de 20 anos. Então, esse processo de descobrimento desse mundo, né? Da gente olhar esse letramento, a gente conseguir concluir a leitura de um texto, a gente viajar para qualquer lugar, né? E o quanto é importante também a gente viajar através dessa leitura, da literatura, conhecendo a nossa cultura, né? A cultura do Maranhão tem tantas histórias fantásticas para a gente ler, tanta coisa bonita através das letras, das músicas. O que isso quer dizer, né? Então, a alfabetização, né, e a conclusão do ensino fundamental, ele abre uma porta de oportunidades incrível, porque a nossa mente, a nossa imaginação, né, ela é infinita. E a gente
está falando de uma coisa, vamos dizer, mais complexa, mas às vezes no dia a dia, Janaína, pode faltar oportunidade de você ler no ônibus o roteiro que você quer seguir e você precisa perguntar para alguém. Eu acho que isso causa uma insegurança tão grande. A gente está falando em ler um livro. Ler um livro a gente já pode dizer que está numa fase mais avançada. Mas você saber ler o itinerário de um ônibus que você precisa, eu acho que também dá uma segurança muito grande, né? Que você vai de coisinhas básicas até sonhos mais altos. Isso melhora a nossa autoestima, né? Então, para onde eu vou, a receita de um médico, né? Um endereço, né? Então, assim, aquilo... Escrever o próprio nome, isso é dignidade. Então, quando a gente está falando de educação e está falando de oportunidade de conclusão dos estudos, independente da série que você parou, a gente está falando de dignidade, de resgate da autoestima. E essa missão do Instituto Equatorial de melhorar os índices de desenvolvimento humano, ele também fala de melhoria de autoestima e de qualidade de vida. Ok, então só para a gente lembrar, as inscrições estão abertas, Estão abertas, né? Até dia 31, né? Então, no Instagram do Instituto, @Instituto Equatorial, e as aulas começam no dia 31, mas olha, no dia 31 eu consegui me inscrever, mas não consegui assistir a aula, não tem problema, as aulas elas são gravadas e qualquer dúvida pode chamar a gente. Ficam à disposição. Qualquer dúvida no processo de inscrição, ele é simples, ele é fácil, pode chamar também o nosso time das redes sociais que tiram as dúvidas de todo mundo. Pronto, gente, não perde essa oportunidade, não. Eu acho que não é todo dia que o cavalo passa na nossa porta, né? Agora, a decisão de subir e fazer a caminhada é da gente. Então, aproveita, é só você que pode cuidar da sua vida e do seu destino, não deixa na mão dos outros, não. E se aparece alguém dando oportunidade, aproveita que é legal. Janaína Ali, muito obrigada por sua participação, por me ajudar a fazer o café de hoje. Obrigada, Elda. Bom dia. Boa semana. A minha voz está esquisita assim, mas não é normalmente assim, tá? Você vai me encontrar numa fase. Você vai me encontrar numa fase melhor. Estou saindo de uma gripezinha, mas logo está bem legal. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando, que sabe que todo dia eu vou estar aqui, menos quando eu estou gripada, né? Eu vou estar aqui trazendo sempre notícias boas para você. Adoro começar o dia com notícia boa, gente. E passar para você melhor ainda. Tchau e até a próxima.